Nesse final de semana, a gente voltou a ouvir falar da possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o seu like. Pode deixar já, o vídeo vai ser bom, garanto. Bom, estamos nós aqui de novo. Nesse final de semana, a gente voltou a ouvir falar da possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E esse coro veio na esteira do agravamento da crise de gestão da pandemia da Covid-19 e de uma pesquisa do Datafolha que saiu na última sexta-feira, que aponta que a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro inverteu a curva e voltou a superar a sua aprovação. Eu escrevi uma coluna na Folha na última quinta-feira dizendo que eu queria de aniversário que me devolvessem a realidade como pauta e de alguma maneira o meu pedido foi atendido, porque sinceramente conviver com as pesquisas que mostravam uma estabilidade nos índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, a despeito de tudo que ele vem fazendo, de todo absurdo da gestão da pandemia, estava dando um pequeno desespero, então vou aceitar esse presente. Segundo o Datafolha, o presidente é avaliado como ruim ou péssimo por 40% da população. No começo de dezembro, esse grupo era de 32%. A gente tem vídeo aqui no canal comentando essa última pesquisa. Enfim, já quem acha o presidente ótimo ou bom caiu de 37% para 31% no novo levantamento. Continua alto, mas já é uma boa notícia. Essa pesquisa foi feita nos dias 20 e 21 de janeiro, ou seja, presente de aniversário, e já depois da crise de Manaus e do começo da vacinação, mas antes das manifestações do último final de semana. É a maior queda nominal de aprovação do Bolsonaro desde o começo do seu governo. E foi uma queda muito brusca. Em dezembro, Bolsonaro mantinha o melhor nível de avaliação do seu mandato, que era de 37%. Hoje, ele se aproxima do seu pior momento, que aconteceu em junho de 2020, quando a rejeição dele era de 44%. E aí a gente precisa começar a pensar, o que aconteceu de lá para cá? Seguinte, a pandemia acelerou com força. A gente já está ultrapassando as 1.000 mortes diárias quase todo dia. E o Bolsonaro ficou falando que a pandemia ia acabar, isso não aconteceu. O auxílio emergencial acabou. Algumas pessoas ainda vão receber algo residual, mas a partir de agora a economia brasileira vai ter que sobreviver sem essa ajuda. As pessoas vão ter que sobreviver sem essa ajuda. A gente não pode esquecer da importância desse benefício. Na faixa de renda mais baixa, a reprovação do presidente tinha caído de 43% em dezembro de 2019 para 27% em dezembro de 2020 e agora o índice voltou para 41%. Além disso, o Brasil assistiu com muita revolta a situação da falta de oxigênio em Manaus e a absoluta incompetência do governo para ajudar. E não só a incompetência, mas a incompetência associada ao desatino, a incompetência associada ao negacionismo, a incompetência associada à ridicularização, à piada, à falta de compromisso. Além disso, a vacinação começou, mas começou por causa do governador de São Paulo, João Dória. E a postura anti-vacina e negacionista do presidente começou a pegar muito mal com a população, porque as pessoas querem se vacinar, elas querem voltar a viver normalmente. E quando você vê as pessoas começando a se vacinar e aí descobre que a sua imunização pode demorar meses e que isso tem relação com a incompetência e com o negacionismo do governo federal, você fica pistola. Para não dizer outra palavra, não é? Porque aqui nesse canal não utilizamos termos chulos, até porque eu não tenho certeza se as pessoas vão colocar um pi. Falo palavra na vida real? Sim, falo. Me referiria ao negacionismo do presidente e a reação a esse negacionismo com o termo chulo? É claro que sim, é o que eu faço usualmente, mas aqui no canal não posso fazer. Enfim, as pessoas querem voltar à normalidade. E aí, de repente, o povo começa a ver que a gente precisa de insumo da China, mas aí não tem diálogo com a China porque o Eduardo Bolsonaro brigou com o embaixador chinês. Aí a gente precisa ter uma relação boa com os Estados Unidos, mas a gente está com um problema porque o Joe Biden ganhou e o Jair Bolsonaro, que estava apoiando o Trump, abertamente falou que teve fraude e aí a gente se lasca. Entendeu? O povo fala, o quê, gente? Peraí, né? Quer dizer, graças a Deus o povo fala, né? Porque muita coisa aconteceu e a gente ficava se perguntando, caramba,
Será que as pessoas não vão perceber? Bom, enfim, tivemos aí uma resposta. Mas vamos ver onde a rejeição do presidente aumentou mais. A resposta é no Nordeste. A rejeição ao presidente passou de 34% para 43%. Virou, né? Já o maior tombo de aprovação do presidente ocorreu no Norte, onde fica Manaus, e no Centro-Oeste, até então 2 redutos bolsonaristas. Seu índice de ótimo e bom caiu de 47% em dezembro para 36% agora. Ok, Gabriela. Mas se o presidente está tão mal das pernas, cadê o impeachment? Olha, galera, eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu ganhasse R$1, a cada vez que eu ouço essa pergunta aqui ou lá no Instagram, eu já não tava mais no Brasil. Brincadeira. Brincadeira, até porque não posso viajar, não é mesmo? Não somos benquistos em muitos lugares pelo mundo, porque afinal aqui a gente lidou com a pandemia com o negacionismo de Bolsonaro. Mas segue o jogo, vamos continuar com o nosso vídeo. Como a gente já conversou aqui no canal, em diversas oportunidades, a abertura de um processo de impeachment depende do presidente da Câmara de Deputados. Ele precisa pautar esse tema. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está sentado em 60 pedidos de impeachment. E o que ele diz, e eu posso dizer que, enfim, o consenso é que para qualquer tentativa se concretizar, vai ser necessária pressão popular. Faz sentido, não faz, galera? Porque o congressista quer ganhar a próxima eleição e ficar no seu cargo. Se os eleitores daquela pessoa começam a clamar pelo impeachment, ela fica compelida a votar favoravelmente ao impeachment. Sem essa pressão, a gente ia ter que apenas confiar na consciência do deputado. E aí a gente tem alguns entraves à consciência do deputado. Não estou falando sobre a consciência de todos os deputados, estou generalizando só para que vocês consigam entender. E a gente tem esse problema porque uma relação boa com o Poder Executivo é muito proveitosa para o deputado federal. Ele pode conseguir dinheiro para o seu projeto no seu estado e assim agradar os seus eleitores. Ele pode conseguir cargos na administração, ele pode conseguir apoio para os seus projetos de lei e tudo isso é um processo legítimo, mas enfim, não é muito propício para que esse congressista tenha uma vontade incontrolável de tirar um presidente do poder. A menos, claro, que ele tenha certeza de que a maioria vai votar como ele, entendeu? Então, para um processo de impeachment ser iniciado, ele precisa ter cara de que vai dar certo. Porque as pessoas querem ficar no grupo, né, que votou certo ali. Votou para o que vai acontecer. Estou dizendo que todo mundo faz juízo dessa mesma maneira? Não estou, né? Então, de novo, a gente pergunta. Tem muita gente, tem muitos deputados que já estão nas redes falando de impeachment de Bolsonaro há muito tempo. Tem muita gente que falava antes que não viu o impeachment como uma boa alternativa e agora já diz que vê. Mas a gente tem um pessoal que segue ali caladinho. A gente tem o Rodrigo Maia que está sentado em cima dos processos. O que eu estou explicando é o juízo de oportunidade e conveniência desse pessoal. Mais uma coisa que a gente tem que ficar muito atentos é que o Rodrigo Maia está de saída. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado é na semana que vem. Esse é um daqueles eventos que são dos mais importantes para a nossa vida política e que acabam passando despercebidos. No dia 1º de fevereiro, Câmara e Senado elegem os seus presidentes para os próximos 2 anos. Os atuais presidentes das casas, o Rodrigo Maia, da Câmara, e o Davi Alcolumbre, do Senado, acharam que podia rolar um drible das regras e que o STF poderia autorizar uma reeleição dos dois, mas não rolou. Então, os atores políticos começaram a mexer os seus pauzinhos com objetivos diferentes. Na Câmara, o governo está articulando junto do Arthur Lira, do PP, que é um figurão do Centrão, o mesmo Centrão que o Bolsonaro falava mal, mas agora é o melhor amigo. No momento, parece que o Lira está na frente, e ponto para o Centrão, portanto, e ponto para o presidente. Contra ele, o principal candidato que se coloca como oposição ao Arthur Lira e defende uma Câmara independente do Poder Executivo é o deputado Baleia Rossi, do MDB. Ele é o candidato apoiado pelo atual presidente, o Rodrigo Maia. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Nesse tipo de eleição, muita coisa acontece no último minuto. Muita gente promete voto e não cumpre o que prometeu. Mas, por enquanto, parece que o Arthur Lira leva. Posso dizer que estou feliz? Não posso. Né? Mas enfim. E o presidente Bolsonaro está contando com isso. Ele precisa de alguém simpático a ele na presidência da Câmara para se proteger da chuva de pedidos de impeachment que ele já tem e que ele deve ter, né? Porque, enfim, pelo que ele anda fazendo, isso não vai parar tão cedo. Agora, vamos combinar o seguinte, o Arthur Lira pode agora estar alinhado com o presidente, mas o deputado é um homem do Centrão. Se os ventos mudarem e o presidente começar a demonstrar sinais de fragilidade, ele não vai se sacrificar pelo Bolsonaro, não, ele não vai afundar junto. O Bolsonaro é útil enquanto ele for popular. E apenas enquanto ele for popular.
A gente fez um vídeo aqui no canal explicando o que é o Centrão e fez até uma ilustração dos bichinhos da lâmpada, que os congressistas, os deputados do Centrão são como os bichinhos da lâmpada. Eles estão aqui em volta de uma lâmpada que está acesa. Se essa, a luz é o poder. Se essa lâmpada apaga e outra acende ali, eles fazem, ó... Nossa, que assovio horroroso, mas enfim. Já o deputado Baleia Rossi, que está tentando formar uma coalizão com vários atores, da oposição até a direita mais independente, não garante a abertura de processo de impeachment, assim como seu padrinho Rodrigo Maia, crítico bem contundente do presidente, também nunca garantiu. Mas, se a situação do presidente não está um mar de rosas, só o que ele não quer é uma pessoa sobre a qual ele não tem influência nenhuma nesse cargo tão importante. Então, assim, Baleia Rossi disse que vai abrir o processo de impeachment? Não disse, mas parece mais fácil com ele do que com Arthur Lira. Aliás, nesse domingo, o Baleia Rossi respondeu ao Ciro Nogueira, um outro deputado do Centrão e aliado do Lira, e cobrou pelo Twitter. Ciro Nogueira, para quem não se lembra, estava com o Bolsonaro em viagem e foram recebidos ao som de Morte à Lava Jato. Esse nosso Brasil. O Baleia Rossi disse o seguinte no Twitter: o compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão das minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos de impeachment. Por quê? Arthur Lira engavetaria sem cumprir o seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira nesse sentido? Lembrem que ele estava respondendo ao Ciro Nogueira, tá? É uma resposta. Precisa pensar no tom da frase como resposta. Então a gente vê que ele deixa a possibilidade aberta. No Senado, o cenário parece estar mais consolidado em torno do nome de Rodrigo Pacheco, do DEM, que tem o apoio de gregos e troianos, do Bolsonaro e também do PT. E vocês aí, né, queridos, brigando com a família, xingando os outros nas redes sociais. Pois é, dá uma segurada. Mas tudo pode acontecer. Da última vez, eu não sei se vocês se lembram, o Renan Calheiros era favorito, teve voto a mais na primeira votação, a Cátia Abreu saiu correndo com a pasta no meio da sessão, um circo, e no final o eleito foi o senador Davi Alcolumbre, que até então era um quase desconhecido. Ou seja, não façamos apostas porque a gente vai perder dinheiro. Mas Gabriela, então é isso? A gente não pode fazer nada? Claro que pode, gente. Tem coisa que a gente pode fazer sim, vamos lá. A gente ouve muito por aí que essas pesquisas importam pouco, que é difícil medir popularidade, mas nesse momento em que a gente não pode ir para as ruas para se manifestar, em que o isolamento social é tão importante, a pesquisa é sim um termômetro. Não são poucos os deputados que começaram a se manifestar com base nesses últimos resultados, inclusive deputados do Centrão. Se nesse momento a gente não pode ir para a rua, isso não quer dizer que a gente precise ficar calado, que a gente não possa fazer nada. A pandemia deixa ainda mais fácil a gente ficar na nossa bolha. A gente não sai na janela para se ver confrontados com as manifestações ali na rua ou, enfim, na tela da TV. Os protestos desse último final de semana foram super importantes, mas tiveram que ser carreatos, o que diminui bastante o alcance. Foi feito o que era possível fazer. E, enfim, a gente fala em alcance também sob a perspectiva simbólica, né? Porque a manifestação, o povo na rua, bastante gente, tem aquela coisa mais vívida, mais entusiasmada, mexe mais com a gente. Então, é verdade, a gente está meio fora desse ritmo de manifestação, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para ter a nossa opinião ouvida que não envolve aglomeração e, portanto, são as opções sensatas nesse momento. Sabe o deputado e o senador que você votou na última eleição? Pois é, eles te devem explicações. Liguem para eles, mandem e-mail, conversem no Twitter e no Facebook. Pouca gente usa esses canais, mas eles estão aí, disponíveis para todos nós. É só entrar no site da Câmara de Deputados, clicar no link Deputados e procurar o seu. No site do Senado também. Bem na página inicial tem um link Conheça os Senadores. Lá tem o telefone do gabinete dele e o e-mail para você poder usar. Procura o deputado e o senador em quem você votou. Você pode pressionar pela sua posição. E isso faz muita diferença. Às vezes os congressistas ficam lá em Brasília muito longe dos seus eleitores. E nem sempre eles sabem ao certo o que o eleitor que colocou eles lá quer. Mas nós temos esses jeitos de nos fazer ouvidos. Afinal, eles precisam da gente em 2022. Por isso, a gente precisa sempre lembrar e cobrar, como eu já disse para vocês lá no Instagram. É isso, galera. Tenho certeza que pelo andar da carruagem a gente ainda vai falar muito aqui sobre esses assuntos. Então a mensagem final é: a gente não pode perder a esperança. Tem que olhar para o mundo do jeito que ele é, mas
manter o sonho, manter a ideia do mundo como a gente gostaria que fosse, para orientar as nossas ações, limitados, claro, pelas imposições do mundo real. E assim a gente consegue ser mais eficiente. É isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau! Sabe o que vocês podem fazer também? Coloca nos comentários o tema que vocês gostariam de ver analisado aqui no canal. Dá sugestão de vídeo, eu gosto bastante quando vocês fazem isso.